Bem-vindos à disciplina de Geografia. Eu sou a professora Juliana e hoje vou estar trabalhando com vocês sobre dois temas importantes, que são os planos de paisagem e as transformações das paisagens. É importante a gente lembrar que nós, seres humanos, sempre estamos transformando as paisagens, e essa transformação, muitas vezes, ela vem para o nosso próprio desenvolvimento, mas muitas vezes ela também causa diversos impactos ambientais. Então vamos ver como que tudo isso funciona? Então, os objetivos da nossa aula de hoje é visualizar os diferentes planos de paisagem. Se há mudanças dessas paisagens, se há modificação dessas paisagens, como que a gente faz para analisar essas paisagens? Essa é a primeira coisa que a gente vai entender hoje. Como que a gente vai analisar, visualizar esses diferentes planos de paisagem. E depois nós vamos entender como que acontece essas transformações dessas paisagens. E vocês podem ver já na imagem abaixo que nós temos uma pequena transformação da paisagem, que é uma construção. Prof, mas é uma construção no meio da natureza, modificou a paisagem? Com certeza. Isso é modificação da paisagem. Mas agora nós vamos entender o que é essa transformação. O material a referência de estudo, o material é o material didático da página 21 à página 23 e os exercícios que serão propostos no fim desta aula. A primeira coisa que a gente vai aprender são os planos de paisagem, tá? É o seguinte, nós temos dois caminhos quando a gente está falando em paisagem. O primeiro é falar sobre as paisagens naturais e o segundo, paisagens culturais. Mas, prof, o que é paisagens naturais? É basicamente todas aquelas paisagens que não têm interferência do ser humano. Todas aquelas paisagens que o ser humano ainda não chegou. Será que existe isso? Fica a pergunta para vocês. E as paisagens culturais são basicamente aquelas paisagens que têm interferência do ser humano, que tem uma interferência onde o homem constrói, onde o homem modifica, tudo isso, onde o ser humano modifica, tudo isso a gente vai chamar de paisagem cultural. Mas como que a gente vai analisar essas paisagens? Vamos lá? Nós analisamos os planos de paisagens sempre do que está mais próximo da gente para depois o que está mais longe. Então, nesse momento, nós estamos vendo o primeiro plano de paisagem, certo? É o que está mais próximo da gente. Então, o primeiro plano é tudo que a gente observa por primeiro, tá? Essa é a primeira análise que a gente vai fazer. A segunda análise é a partir do segundo plano. Então, veja que o nosso primeiro plano ele vai ser constituído basicamente de árvores. O nosso segundo plano de paisagem ele está constituído basicamente de prédios, tá? Então, o segundo plano ele é um plano intermediário. Já o terceiro plano ele ainda vai estar um pouco mais distante que o plano intermediário. Então, o que será que tem depois das árvores, depois dos prédios? Vai ter um prédio muito maior, certo? E é isso, esse terceiro plano é tudo que é um pouco mais distante, certo? E o quarto plano, na nossa imagem, o quarto plano é basicamente as rochas. Tá? Então veja que as rochas quase a última coisa que a gente observa numa paisagem. Então, nós temos que saber sempre que nós observamos os planos de paisagem sempre do que está mais próximo da gente, para depois o que está mais longe da gente. E nós temos um quinto plano de paisagem? Com certeza. Nesse caso, o nosso quinto plano de paisagem vai ser o céu. Vamos fazer um exercício para ver como que funcionam esses planos de paisagens? Então, aqui nós temos uma paisagem e nós vamos tentar fazer aqui, vou tentar mostrar para vocês quais são esses planos de paisagem. Então, nesse primeiro momento, nós estamos observando um morro. Então, esse vai ser o nosso primeiro plano de paisagem, certo? Esse será o nosso primeiro plano de paisagem. Depois, nós vamos ter o nosso segundo plano de paisagem,
que vai ser basicamente constituído pelo quê? Pelas árvores. É o que a gente está observando logo após o nosso morro. Vai ser a partir das árvores. Será que nós temos um terceiro plano de paisagem? Temos sim. Vamos ver qual é o nosso terceiro plano de paisagem? É o nosso morro. Tranquilo? Estão conseguindo entender? Vai ser o nosso morro. Esse é o nosso terceiro plano de paisagem. Vamos lá, então, entender como que a gente transforma toda essa paisagem? Lembrando que é importantíssimo essa análise dos planos de paisagem, porque a gente consegue entender sobre uma composição do que é toda essa paisagem. Mas, prof, como que é essa transformação da paisagem? Como que vai se compor esses diversos planos de paisagem? É simples. As cidades vão crescendo, a população vai crescendo e tudo isso vai modificando a paisagem. E a gente pode ver nessa imagem aqui. Essa primeira imagem está indicando que tinha apenas uma rua, poucas casas, somente um prédio, uma casa aqui em cima. De repente, na segunda imagem, tudo isso já aumenta. Nós temos mais um prédio, mais casas, mais casas surgindo aqui também. De repente, a terceira imagem já vai ter mais pessoas, mais carros, mais casas e muito mais prédios. Certo? Então, as paisagens elas vão se modificando de acordo com a necessidade do ser humano, tá? O que tem acontecido nos últimos tempos? Um crescimento da área urbana em relação à área rural. É como se a área urbana tivesse crescendo e tomado a área rural, certo? Mas por que essas transformações acontecem? Por que essas transformações elas são necessárias? É simples, para o desenvolvimento do ser humano, para que nós, seres humanos, possamos nos desenvolver. Então, as transformações das paisagens, elas não são iguais em todos os municípios. Alguns municípios têm muito mais área urbana, outros municípios têm muito mais área rural do que área urbana. Alguns municípios têm uma área urbana mediana e uma área rural também mediana. Então, vocês podem observar nessa imagem aqui, em 1580, estão vendo que está acontecendo uma modificação sempre do mesmo espaço? Prof, mas antes tinha vegetação, de repente casas, prédios, igrejas e assim por diante, prédios enormes e pontes. Pode acontecer? Sim. Essas transformações da paisagem, elas acontecem no decorrer do tempo e elas acontecem de acordo com a necessidade dos seres humanos. Mas e como essas transformações acontecem? Vejam que a gente entendeu lá o porquê que elas acontecem. E agora, como elas vão acontecer? Simples assim, através das atividades econômicas, do extrativismo, da pecuária, da agricultura, das construções e assim por diante. Então, são várias e várias as transformações que o ser humano pode fazer. E, geralmente, as atividades econômicas é o que move, o que faz com que essas transformações aconteçam de maneira mais rápida. Então, nessa aula, nós aprendemos sobre os planos de paisagem e as transformações nas paisagens. As atividades que vocês devem realizar está no livro didático A, B e C da página 24. Bom estudo a todos e até a próxima. Lembrando que a próxima aula a gente vai tratar sobre o espaço rural. Tchau!